Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E louvado seja Deus Pai Todo-Poderoso, pela criação, principalmente da suprema criação que Ele colocou dentro do Éden, que é o mundo, que Ele seja louvado para sempre. E louvado seja o Santo Espírito de Deus, porque Ele que é o sustentáculo do universo, é Ele que é o equilíbrio de tudo, Ele que traz a vida e mantém a vida. Passa uma queimada, em determinado lugar nós olhamos tudo desértico, cinza pura, carvão. No outro ano você passa ali, já está uma vegetação que você nem reconhece mais o lugar. E toda essa ressurreição do que está morto, da cinza se brota verde, a esperança. É tudo aquilo que faz com que a Terra tenha aguentado tantas epidemias, tantas catástrofes, tanto caos. Tudo isso está no poder do Espírito Santo, que é o puro amor do Pai pelo Filho, e ele também está plugado como argamassa, compondo a igreja, unindo cada coração que acredita, que é fiel e é perseverante. E que esse Deus que se manifesta como pombo, como fogo, como água, como óleo, como luz, como fogo, esse Deus que manifesta dessa forma, que para sempre também ele seja louvado. É preciso sempre estar louvando cada pessoa distinta da trinitariedade, porque cada um tem a sua função e cada um tem a sua função específica e o amor, um amor imensurável, tanto entre eles, que é uma comunidade extremamente unida, é uma parceria familiar, vamos dizer, dessa trinitariedade divina. E todos são dignos de ser louvados e relembrados seus ministérios, que é a função do Pai é criar, do Filho salvar, e ele já salvou Jesus, o Pai já criou. Então podemos dizer até que eles já estão no pretérito passado, estão as suas obras, e o Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho, ele está sempre atuando, ele está sempre numa dinâmica incansável, incansável, e uma atitude, uma ação que nunca para, porque Deus, na realidade, não cochila, Deus não dorme. Deus está sempre ocupado, assim como Jesus diz, eu trabalho e meu Pai trabalha, e o Espírito Santo trabalha muito também. Ele é responsável pela santificação de toda a humanidade quando batizada. É Ele que suscita a conversão no coração das pessoas que estão ainda na perversão. É Ele que convence as pessoas a respeito dos mistérios, os mistérios de Deus. É Ele que foi parceiro insuperável, inseparável de Jesus no seu ministério de missionário, dentro do seu ministério do amor e com a função específica de nos mostrar e desvelar o rosto do Pai. É o Espírito Santo que nos leva a ser filhos de Deus Pai em Jesus Cristo, pela graça do sacramento desta igreja que ele vem atuar e atua o tempo todo nos sacramentos, em todos os sacramentos o Espírito Santo está. Ele que verdadeiramente, realmente traz Jesus pelo amor do Pai em cada hóstia que nós
recebemos como alimento salutar a nossa vida, a nossa saúde espiritual e vem nos dar força no dia a dia para continuar caminhando. Porque nós não somos, neste mundo nós somos peregrinos e não turistas. Estamos sempre avançando, caminhando em direção, exatamente em direção ao porto seguro, que não sabemos onde que está, ou se olhar geograficamente pela bússola, mas nós sabemos que o caminho, a triagem para ir ao céu está na igreja. A igreja é um ponto de partida depois de obtida a fé, e é na igreja que se aumenta a nossa fé, é na igreja que nós nos santificamos nos relacionamentos uns com os outros. E é assim que nós santificamos quando nós vamos sendo colocados à prova com pessoas de temperamentos difíceis, com pessoas que literalmente não conseguem nos amar, pessoas que falam mal da gente, que são grossos com a gente, depreciam-nos. É dessa forma que nós vamos adquirindo e galgando os degraus da santidade, porque ninguém vai para o céu sozinho. Eu preciso de pobres para exercer a caridade. Eu preciso de pessoas necessitadas de falar para dar o meu ouvido como uma lixeira, para que o meu semelhante coloque ali todos os lixos que está empesteando seus corações e deixando-os decepcionados, depressivos e muitas das vezes morrem, suicidam porque não têm com quem partilhar o que está espinhando por dentro, o que está machucando por dentro, dores de decepções, porque nós sabemos que o que traz maior índice de depressão, de angústia, de sofrimento na massa humana é a própria humanidade, é uns machucando os outros, é uns decepcionando os outros, é um traindo os outros, é um falando mal do outro, prejudicando o outro, indiferente ao outro. Nós sabemos que os grandes sofrimentos de mulheres que até adquirem câncer está dentro das relações com maritalmente falando. O índice é altíssimo de câncer feminino, tudo porque as mulheres são extremamente sensíveis, sonhadoras e frágeis ao mesmo tempo. E um homem consegue dominá-las muito fácil quando os homens são muito doentes, porque não são pessoas que desabafam. O índice de pessoas que procuram psicólogos, o índice maior é o feminino, porque carrega mais dores. Os homens não são de falar, é muito ao contrário, eles são literalmente resumidos. E como não falam, muitas vezes bebem para afogar as mágoas dentro do coração. Quando estão anestesiados pelos entorpecentes de alcoolismo, de alguma forma, conseguem às vezes falar alguma coisa, ficar alegre, mas não são tão objetivos. E quando passa o sintoma, eles voltam, e quando voltam com ressaca moral, arrependidos, mas logo, logo dizem eu quero mais. Porque vê nesse vício e vê nesse entorpecente, nessa droga, que desde o álcool até as drogas que muitas vezes nós tomamos por problemas psiquiátricos e tantas outras drogas que são alucinógenas e
deixa as pessoas literalmente sem consciência, cegas, que são capazes de qualquer tipo de atitude para adquirir mais, vender para comprar mais, porque o corpo humano, o psíquico das pessoas vicia muito fácil. Nós viciamos com outras pessoas, nós viciamos com tantos defeitos de caráter, nós viciamos em comer demais, em falar demais, em querer demais, enfim, um desequilíbrio total, tanto que olhar a massa humana nos anos de 60, 68, quando as pessoas eram mais pobres, tinham menos condições que hoje, andavam muito a pé, de bicicleta, eram umas pessoas bem mais magras, bem mais esbeltas e mais saudáveis do que hoje. Hoje a obesidade é um sinal, né, um exemplo de que nós somos tão vazios por dentro que ingerimos tudo demais, bebemos demais, comemos demais, sentamos demais, ficamos quietos demais e por aí afora. E por aí afora. E tudo aquilo que nós dizemos ou que o médico nos indica como algo bom para a nossa saúde, nós rejeitamos, temos preguiças, omitimos, não perseveramos. E é interessante, é um lucro que a gente tem, é fatal. A resposta que os exercícios físicos, o perder o peso, o excesso de peso que vai nos torna com sobrepeso ou obeso ou gordura mórbida. Nós temos facilidade, vamos vendo no espelho, nas fotografias e não somos capazes de renunciar. Parece que perdemos e vamos perdendo a ilusão, vamos perdendo a vaidade e com isso o tempo vai passando e vamos adoecendo cada vez mais. E decepcionamos conosco. E fomos decepcionados conosco. Não gostamos de nós, não gostamos do nosso corpo. E por isso que eu digo que a massa humana está muito doente, em vários sentidos. As pessoas da igreja estão doentes, pessoas que rezam muito, ou que muitas vezes são fugas para fugir de casa, para fugir do marido, para fugir da realidade, do cenário rotineiro das nossas casas ou do mundo. E Deus vem exatamente para nos curar. Por isso que meu relógio está passando da meia-noite, do domingo para segunda. E ontem e hoje, a liturgia da missa, ela simplesmente celebra o dia de Todos os Santos, a mesma liturgia de ontem, a mesma liturgia de hoje. E quando nós falamos em santos, nós falamos em saúde, nós falamos em pessoas curadas, pessoas literalmente curadas. E para sermos curados verdadeiramente, nós precisamos acreditar no invisível, em Deus, acreditar no poder dele, porque ele é o santo dos santos. E ele não nos criou para sermos pessoas doentes, pessoas amargas, azedas, mal-humoradas. Ele nos criou para termos vida e vida em abundância. Isso é uma palavra dele. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, Jesus nos disse. Mas quais foram as pessoas que literalmente aceitaram a vida em abundância que Jesus oferecia? Não era uma vida abundante de bebidas, não era uma vida abundante de comer, não é uma vida abundante de dinheiro. Jesus veio oferecer a única verdade, acreditar naquilo que ele vem nos ensinar, numa metodologia perfeita,
porque antes de nos falar, ele tinha, antes de falar e transmitir a nós a vontade de Deus e todos os derivados de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, da lei, ele tinha profundos colóquios com o Pai durante a noite, porque durante o dia ele precisava trabalhar, precisava de rachar os pés em viagens, precisava de sujar suas sandálias, a barra das suas túnicas. Ele precisava se expor no sol escaldante daquela região. Às vezes tomava chuva, às vezes a poeira, às vezes pisando o chão duro, às vezes se estrepando em algum espinho, mas ele nunca perdia o ânimo. Ele nunca omitia porque o sol estava quente, ou porque o tempo está frio, está gelado, ou porque o tempo está chuvoso. Não, nunca. Ele nunca se desculpou e se escondeu atrás dessas desculpas que nós muitas vezes, e quase o tempo todo, nós usamos. Tudo para nós pode se tornar obstáculo para eu não ir a Deus. Qualquer dor me afasta da mesa eucarística, qualquer coisinha que acontece, qualquer imprevisto, qualquer surpresa na minha casa, uma visita que chega, ou um telefonema que não termina e eu não tenho coragem de encerrar o telefonema porque eu tenho um compromisso com o divino. Então tudo faz com que nós não vamos à igreja. Temos preguiça de caminhar, temos desculpa de que é perigoso a noite da escura, é perigoso assalto, pessoas maldosas, drogados que estão no caminho, os alcoólatras. E com isso nós vamos distanciando, esfriando na fé, esfriando na perseverança, porque se faltarmos à missa um dia, 2 dias, 3 dias, nós acostumamos e vamos continuar sem. Com toda essa pandemia, nós deixamos de ter missa ao vivo, só através dos YouTubes, através dos canais televisivos, por aí afora o rádio. E vejam, a igreja tem poucas cadeiras para que as pessoas se sentem. E muitas vezes no dia a dia, mais da metade das cadeiras estão vazias e o número de pessoas que procuraram para pegar a senha o lugar é a quantia exata das cadeiras, mas as pessoas, por qualquer motivo, deixam de ser responsáveis por esse motivo e não vão onde acontece o maior milagre de todos os tempos e onde nós nos alimentamos da palavra que sempre vem rica pelos padres tão estudiosos em teologia, em conhecimento bíblico e outras coisas mais, a vida do santo, para nos dar exemplo e nos estimular a seguir os passos deles. Nós perdemos muito dentro dessa área, enquanto que as faculdades lotam. Os, os jovens, para prestar um vestibular em todo canto do Brasil, saem, vão, enfrentam tudo que podem para almejar passar num vestibular, para profissionalizar, estudar e profissionalizar numa profissão que lhe renda mais do que subempregos, o emprego de menor categoria. E Deus não é buscado. E o maior mestre, que é chamado de mestre de todos os tempos, é Jesus. Eu digo, a maioria das pessoas que entram na faculdade, a maioria das pessoas que entram e vão adquirindo conhecimento maior das coisas da ciência, elas vão simplesmente, ao mesmo tempo que elas vão avançando nas disciplinas, estudando e aproximando do final feliz, que é adquirir um diploma, depois um doutorado, mestrado, elas vão também, da mesma forma, automaticamente perdendo a fé. Elas vão ficando racionais, racionalistas demais,
E Jesus até fez um louvor ao Pai um dia em que ele exultou no Espírito numa hora e disse: Pai, eu te bendigo porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. E o que Jesus elogiava o Pai é que os pobrezinhos, analfabetos, as pessoas mais pobres, sem voz e sem vez, essas pessoas, elas muitas vezes não têm nada, mas para os ricos elas não são nada. São exploradas, são humilhadas, às vezes não têm o que comer, não têm a dignidade de ter aquilo que elas merecem, que o ser humano merece, exatamente porque não tem condição financeira e o próprio grau de escolaridade impede que tenham, porque não foi possível a elas, não teve nem estímulo e nem condição financeira de avançar dentro de uma sala de aula. E com isso, elas buscam Deus com muito mais facilidade, porque o justo vive pela fé, nos diz Abacuque, um profeta. O justo vive pela fé porque significa que aquele que acredita no Pai, que tem um conhecimento de Jesus e do Espírito Santo, sempre estão à espera dele e Deus é providente em suas vidas. Deus não lhes deixa faltar aquilo que é necessário, porque sabe se eles enriquecerem também se tornarão pessoas diferenciadas, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque amarão e desprezarão outro, então ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Não que Deus tenha algo contra a riqueza, mas a própria situação em si de riqueza e de pobreza, eu digo para aquele que crê em Deus, é preferível a pobreza, porque não será corrompido com o que tem, não omitirá porque não tem. E aqueles que têm muito também têm uma vida social intensa, e com isso a vida das pessoas ricas está nas festanças, está exatamente no aproveitar cada vez mais. E muitas vezes elas não abrem jamais a porta para atender um pobre, um pedinte, nenhum interfone porque tem tudo aquilo que é tecnológico para ver quem toca na campainha e olhando a aparência eles nem fazem de conta que nem estão ali. E com isso a santidade tão exigida por Deus, pedida por Deus, porque não há privilégio de pessoas sobre pessoas. Todos nós temos a mesma linhagem, temos a mesma altura, nós moramos no mesmo patamar e a morte é o fim de todos nós. A doença tanto leva o rico, o milionário, como o pobre, e por aí adiante. Eu digo que os pobres são muito mais livres, porque Jesus veio para libertar o homem dos apegos, do medo, vem livrar os homens das cadeias do orgulho, do medo de ficar pobre, do medo de perder dinheiro. E quanto mais rico, mais quer, e mais tem, e mais medo, e mais cerca elétrica, e mais alarmes, e mais seguranças, e mais fechaduras, e mais chaves, e mais isso e mais aquilo. Exatamente pelo medo de serem assaltados, porque tudo que tem naquela casa, a aparência da casa, o muro da casa, o lugar daquela casa, tudo denota que são pessoas que possuem bens materiais e que não são poucos, que é muito. Então, são casas muito mais vistosas e que atraem muito mais as pessoas que vivem do roubo, que vivem do assalto e que usam todos os tipos de armas
Armas no sentido, estão sempre armados para poder levantar medos, pavor, terror e levar o que querem. Nós sabemos disso. E percebemos que essa realidade vai cada vez mais intensificar com índice de desemprego, com a falta de religião e de temor a Deus e ao irmão. Os vícios vão aumentar porque é uma forma de fugir da realidade. Nós vemos os botecos cheios, nós vemos os lugares públicos onde se bebe, se senta em mesas, onde tem pessoas servindo, onde tem o tira-gosto, onde tem absolutamente o flerte, onde existe absolutamente um pouco de tudo dentro desta área, das orgias e de programas dessa natureza, e, e vamos, estão lotados. E é interessante que eu pergunto, toda vida existiu as tavernas, né? Toda vida teve os bares, toda vida teve o vinho, que é tão antigo, toda vida teve um entorpecente, que chama lenitivos, enganos, tapiações, para dar ao homem uma falsa ideia da realidade. E ao contrário, fugir dessas questões que o corpo necessita, que o cheiro nos leva e nós somos vencidos pela tentação de alguém que não nos querem perfeitos, santinhos, assim, caminhou conosco no vício, usam de todas as estratégias para nos levar a cair de novo. Eu tenho 33 anos que eu estou na vida sóbria, eu sou alcoólatra. Por isso, quando perguntam para mim em determinadas casas que eu vou rezar para as pessoas, você aceita um gole de vinho, uma cervejinha? Eu falo, não. Ah, mas o padre que vem aqui, ele bebe o vinho, ele bebe uma cerveja. Eu falei assim, eu não tenho nada contra ninguém que bebe, é um problema pessoal de cada um e uma escolha. Mas eu, quando entrei na igreja, eu era alcoólatra de beber litros de pinga misturado com cerveja, bebida quente. E eu fumava 4 maços de cigarro e quando eu saí daquela igreja, literalmente travestido, eu deixei lá no altar, não o maço de cigarro ou uma garrafa de bebida, mas eu deixei lá completamente, totalmente, toda a minha dependência do álcool, minha dependência do tabagismo, do cigarro, e toda a minha dependência sexual, porque eu era jovem e era alguém que era saudável, e a carne é insaciável. E dentro da minha realidade de vida travestido como um transexual, vocês podem imaginar o resto da promiscuidade, das prostituições por aí afora. Entrar na igreja e fazer uma experiência com um grupinho de 10 pessoas, 9 pessoas, onde falaram que Deus me amava, onde eu tive um acolhimento diferenciado, um acolhimento que a gente via que era em Jesus, estávamos diante do altar, e eu ali diferenciado de todos, completamente maquiado, cabelo louro, super bem penteado, roupas literalmente sensuais, montado num salto 20, pronto para ir para a noitada. Aquela noite, minha noitada foi em casa. Passei a noite toda olhando para o teto, deitado, montado como estava, questionando o que acontecia. Era Deus que me buscava. Era o filho pródigo que não voltou para casa, coagido por Deus, não, muito contrário. Fui convencido por uma amiga que fazia parte do movimento Renovação Carismática Católica e que falava para mim sempre que ela ia no meu salão, todo sábado, quando encontrava na rua, ela falava para mim,
Jesus te ama, você sabia? E eu falava assim, mas onde está esse Jesus que eu nunca vi? Que amor ele tem por mim? Não vejo absolutamente nada disso. Mas naquele dia que era uma segunda-feira do mês de janeiro do ano de 87, a minha vida mudou. Aquele grupinho de oração tão pequenininho, tão sem estrutura, estrutura de instrumentos, estrutura de bons pregadores. Interessante, nós não precisamos de estrutura de grande porte, porque o que prevalece dentro de nós e por fora de nós é o Espírito Santo que está sempre na coordenação de um grupo, acima de todos nós e principalmente dentro de cada um de nós, desde nosso batismo, e ali permanecerá na fidelidade até o nosso último suspiro terreno. Até eu dizer que quero Deus e que eu preciso de Deus e peço Ele socorro, então eu serei salvo. Quando eu disser, Senhor, salva-me. Assim como Pedro gritou quando ele afundava, e Jesus pegou na mão dele e tirou ele da boca do mar, que o engolia, porque o mar na Bíblia significa o mal. Por isso Jesus andou sobre o mal. Ele tinha domínio sobre o mar, sobre o mal. E ele pescou e fez a maior pescaria da vida dele. Tirou Pedro, que já estava quase afundando com a água no pescoço, tirou e livrou ele da morte. E falou para ele no comentário, por que essa falta de fé? Por que não creste, Pedro? Mas fez deste homem medroso, este homem primário, este homem sem cultura, este homem que vivia da pesca, do trabalho duro, do sol escaldante do mar, dos dias de sorte, dos dias de não sorte, ele vivia disso e cuidava da família com isso. E Jesus buscou exatamente ele dentro da profissão de pescador para pescar não mais peixes, mas simplesmente almas humanas, pessoas humanas, para trazê-la cada vez mais para mais próximo dele. É por isso que o dia de Todos os Santos, que somos milhares e milhares, não tem como contar o princípio do mundo, a criação do homem, a evolução da espécie, e até os dias de hoje nós vemos que a população aumentou assustadoramente. O índice de natalidade é avassalador quanto à quantia de pessoas, onde nós vemos pessoas morar em qualquer lugar, as grandes cidades se multiplicando, as grandes metrópoles. Nós vemos o ser humano agindo, atuando como formiguinhas pela superfície da terra em todo canto e lugar. Mas quanto mais vemos a proliferação humana nesse aspecto que Deus quer, mas nos quer santo, mais vemos também a solidão a 10, a 1000, 2000, 5000, bilhões, trilhões. As pessoas estão voltando unicamente para si, sofrem com a solidão. Cada um na sua casa tem seu quarto, sua televisão, a porta é trancada porque ali dentro virou o mundo de cada um. E quando a gente entra no quarto de uma pessoa mais jovem, a gente vê o quanto que ela está desorganizada por dentro, porque a desorganização das coisas, dos objetos, no ambiente que ele fica e passa a maior parte do seu tempo, é literalmente desorganizado. Significa uma desorganização interior, da qual todos nós deveríamos organizar, e essa organização só se dá quando nós relacionamos com alguém que é literalmente organizado, alguém que põe as coisas no seu devido lugar, como Jesus, como o próprio Deus. Tudo dele é literalmente equilibrado. Nada do que ele criou está fora de órbita ou está fora do lugar. O movimento da Terra de rotação e translação e ao redor do Sol, ela não desce, ela não sobe, ela não mexe, ela não sai da rota,
nem milímetros. Ela sempre repete a mesma trajetória. O movimento de rotação e translação para que toda a humanidade receba o sol e receba também a escuridão da noite para um sono reparador. Então vemos o equilíbrio do dia e da noite, o desencontro da luz com as trevas da noite, mas que é salutar ao homem, porque ele não aguentaria trabalhar o tempo todo. Por isso o dia foi feito para o trabalho e a noite foi feita para o descanso. Daí a questão de muitas pessoas estressarem de tal forma e sofreram tanto por isso, porque trocaram horários, que adoecem, vão precisar logo, logo de remédios psiquiátricos. Vai precisar de dormir e às vezes fazer uma sonoterapia prolongada para reparar os danos que o estar de vigília e alerta causam à saúde, principalmente a memória, principalmente a mente, o nosso cérebro. Por isso, ser santo é o caminho da cura, porque ser santo não significa subir para os altares, não significa ser especial porque praticou um pouco mais a virtude, porque todos nós temos capacidade para ser santos, porque Deus deu a todos essa capacidade, mas se nós não subimos nos altares, vamos dizer, ou se nós não fazemos a alegria de Deus, porque eu não. As pessoas dizem, sinceramente, eu não consigo ser santo, ou porque é muito desafiador, eu tenho que lutar contra mim mesmo, eu tenho que me vencer, eu tenho que me derrotar, assim como Davi derrotou o gigante Golias. Muitas vezes nós somos de estatura pequenas, mas dentro de nós habitam gigantes, às vezes é terra de gigantes, que aparentemente parece indestrutível, mas com Deus, por Deus e em Deus, para estar com Ele, esse amor por Deus nos leva a sermos encorajados, perseverantes para sustentar nossa fé e com isso nós conseguimos derrotar todo e qualquer inimigo oculto dentro de nós. Assim como o vermífugo simplesmente derrota os vermes dentro de nós e nós os defecamos mortos ou expulsamos eles de nós no momento das nossas defecações, porque eles estragam a nossa saúde, eles devoram o alimento, a vitamina que nós engolimos, e eles são indesejáveis e desnecessários, e por isso existem os vermífugos, exatamente para expulsá-los de um território que é simplesmente o santuário de Deus, porque Deus não quer ver ninguém doente. E quanto mais eu sou plugado em Deus, plugado naquilo que são as leis terrenas, as leis que me ajudam, como existe o que Deus criou para nós, os médicos, o tratamento, os remédios e tudo mais, nós devemos obedecer, nós devemos procurar cuidar da nossa saúde. E quando nós cuidamos da nossa saúde física, ou seja, ela no cérebro, coisa parecida, nós estamos cuidando do templo. E quando nós vamos comungar, quando nós procuramos periodicamente a confissão, contar para o padre, como numa terapia, todos os meus pecados, com a certeza de que Ele vai nos perdoar, que sairemos lavados, banhados na graça de Deus. Eu digo para você, meu irmão, nós passamos a ser santos, porque nós vamos sendo curados. Nós vamos sendo curados da preguiça, por isso rezaremos terço. Nós não iremos julgar ninguém na igreja, ou deixar de ir naquela ou naquela, porque tem pessoas ali que são minhas inimigas, eu não vou lá. Ao contrário, a gente perdoa porque Deus nos pede perdão e com isso
os cadáveres que estão mortos e mal cheirosos dentro de nós e que sempre nós sofreremos quando pensamos na decepção que tivemos. Eu digo para você, nós vamos melhorando, nós vamos aliviando, nós vamos vomitando, nós vamos lançando fora tudo aquilo que são corpos estranhos, são questão de personalidade, defeitos de caráter que desterrará do nosso ser e dará lugar a um coração cheio de virtudes, cheio de bondade, um coração que literalmente é feliz porque tem a Deus. Por isso eu digo, os pobres que não têm nada, mas têm fé, ele tem tudo. E aquele que tem tudo, mas não tem fé, ele não tem literalmente nada. Nada, nada, nada. Sem Deus nós somos como cadáveres ambulantes, mortos vivos ambulantes. Nós não teremos bússola, nós não teremos direções, nós iremos perder muito, teremos obstáculos de toda forma, daremos com nossos burros sempre na água, enfim, nós seremos pessoas literalmente perdidas, porque o sistema, ele é um sistema enlouquecedor, ele enlouquece todas as pessoas, porque ela com chicote, com cabresto sobre nós e espora, ela grita o tempo todo pelas propagandas, pelos países de primeiro mundo, que é preciso trabalhar, trabalha, 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 corre, 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 briga no trânsito se alguém tentar te ultrapassar, e trabalha, trabalha, acelere mais do que você puder para você chegar a tempo, você não perder aquele negócio, e assim vai acontecendo. Você é bobo, você está deixando escapar essa situação, olha que beleza que é aquela pessoa, porque nós só vemos o que é bonito, o que é belo, aquilo que é feio nós desprezamos, humilhamos e não queremos. E com isso nós vamos deformando-nos com botox, com aparências, com tecidos, com jeitos de vivermos, com, enfim, tapeando-nos, gastando e desgastando tudo que temos e tudo que somos, porque achamos que seremos mais felizes. Os santos são felizes porque simplesmente honram a Deus. Honra a Deus buscando a santidade, porque capítulo 19 de Deuteronômio nos fala claramente. Diga a toda essa assembleia que eu sou o Senhor Santo e que toda assembleia seja santo. Né? Então, diante dessa proposta que Jesus repete lá nas bem-aventuranças, que é verdadeiramente o retrato da Virgem Maria, que foi de todas a mais santa, a mais obediente, a mais entregue, a mais que mais sacrificou e abdicou de todos os seus sonhos para fazer o sonho da humanidade pela vontade do Pai. É como se ela fosse alguém que se entregou inteiramente nas mãos do Pai, em favor também da humanidade, para acontecer com ela a gravidez pelo Espírito Santo, onde ela corria todo o risco de ser morta. Mas ela correu o risco porque o amor exige riscos. O amor exige de nós sacrifícios, exige de nós perigos, né? E por aí afora. Mas nós temos que correr todos os riscos em função do amor, porque o amor é Deus, Deus é o amor. E se Ele me criou, Ele tem pleno direito de também abrir o portal dessa vida para outra, onde quando eu passar por ela, eu serei alguém que estou saindo do casulo do mundo, da prisão, e como uma borboleta que vai ao encontro do sol, em busca do colorido e da luz,
irei ao encontro da luz plena, a luz de 1000 sóis, a luz divina, que é o próprio Deus que me aguarda ansiosamente. Por isso, meu irmão, sede santo. Sede santo como vosso Pai é santo. Sede santo porque a Bíblia toda nos chama a santidade. Seja curado do preconceito, seja curado do fanatismo, seja curado da sensualidade, do vício, seja curado do egoísmo, seja curado da falácia, seja curado da fofoca, seja curado da maldade, da inveja que arrebenta as pessoas. Seja santo, tendo os lábios mais lacrados possível, onde suas palavras não são torpes, mas ao contrário, são palavras que edificam, e assim estaremos em plenitude fazendo a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.